Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fios PDO, que são os famosos fiozinhos para estímulo de colágeno. Meu nome é Fernanda Bode, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Acho que muitos de vocês estão ouvindo falar aí sobre os fios PDO. Já há anos eu uso esses fios aqui no consultório. Eu gosto muito do resultado. São fios que nós podemos aplicar em qualquer local da face ou do corpo, onde a gente quer estímulo de colágeno. A grande pergunta é, né? Usar o bioestimulador ou usar os fios? Na verdade, é um complemento, né? Eles podem ser usados conjuntamente. Mas eu, particularmente, prefiro a utilização dos fios de PDO em locais onde o bioestimulador, por exemplo, não pode ser aplicado. Como, por exemplo, bigode chinês, ao redor da boca, na testa e ao redor dos olhos. Então, são regiões que sofrem os efeitos do envelhecimento, a gente tem perda de colágeno, tem flacidez e não pode aplicar o bioestimulador. Então, é nessas regiões que eu gosto particularmente de aplicar os fios PDO. Outra região que eu gosto muito de aplicar os fios são nessa região aqui da papada. Local onde, obviamente, os bioestimuladores também podem ser colocados, mas eu gosto de colocar para potencializar ainda o resultado aí para eliminação da flacidez dessa região. Eu vou mostrar várias fotinhos para vocês da aplicação dos fios na testa, região de olhos e também na região da papada, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou mostrar aqui os fiozinhos para vocês. Então, aqui estão os fiozinhos, tá? Então, esses fios são feitos de ácido polilático, o mesmo material que o Eleva e que o Sculptra são feitos. E esse aqui, no caso, ele é ainda associado a caprolactona, o que torna a absorção desses fios mais lenta e o estímulo de colágeno mais contínuo. Então, alguns fios têm apenas ácido polilático e outros têm a caprolactona ainda associada, aumentando a durabilidade. Esses fiozinhos, eles são reabsorvíveis, significa que depois de colocados, eles não precisam ser retirados e eles têm uma durabilidade aí que pode variar de 6 meses a 1 ano. O comprimento desses fios também pode variar de 3 centímetros até 16 centímetros, aí você pode comprar um fio maior e colocar numa região menor e cortar o fiozinho, ou você já compra fios menores, onde eles já entram onde você quer, retira e não precisa cortar nada do fio. Né? Então, eles têm diferentes tamanhos, é muito fácil a aplicação, não dói, né? A aplicação, o desconforto é muito parecido com, por exemplo, uma aplicação aí de toxina botulínica, né? Talvez até uma sensação de menos desconforto do que isso. Esses fios PDO, eles podem vir com tração e sem tração. Aqui no consultório, particularmente, eu não uso fios de tração, tá? Porque o que eu tenho observado? Quando você usa o fio de tração, você faz a tração, você tem uma retração momentânea, sobe aqui e com o tempo isso se acomoda. Então eu gosto muito mais dos fios sem espícula, até porque o risco de granuloma é muito menor com eles e aí eles são muito mais seguros para serem aplicados. Qual a quantidade de fios? Então, depende, obviamente, né? Mas, por exemplo, a gente não costuma colocar menos de 6 fios em região de área de olhos, por exemplo. Aqui nessa região da papada vão em torno de 10 fios. Então, depende muito de cada região. O modo de aplicação, normalmente a gente faz com que eles se cruzem, né? Na forma mais ou menos de jogo da velha. Acho que vai ficar mais claro quando vocês observarem as fotinhos que a gente vai colocar aqui no vídeo, para vocês irem observando. Então, não adianta. Então, eu ouço muito aqui no consultório pessoas que disseram que colocaram os fios e não notaram diferença. Então, se eu colocar 3 fios aqui para tratamento dessas linhas de expressão, dos pés de galinha na área de olhos, são poucos fios, gente. Então, a gente tem que colocar no mínimo 6 fios de cada lado, em cada ponto da área tratada, para de fato que eles tenham efetividade e de fato aí estimulem colágeno. Então, para aquelas pessoas que querem tratamento de flacidez, né, os fios eles entram muito bem junto com os bioestimuladores de colágeno. A grande vantagem, a meu ver, aqui no consultório é poder aplicá-los em regiões, como eu já falei, onde os bioestimuladores não podem. Então, por exemplo, essas regiões aqui de pés de galinha, tem pessoas que têm a pele muito fina aqui, exatamente pela perda de colágeno, a gente tem esse afinamento da pele com o passar dos anos,
e isso faz com que as fibras de colágeno se quebrem mais facilmente e a gente tenha os pés de galinha. Então, qual é o resultado da aplicação dos fios PDO nessa região? Você vai aumentar o estímulo de colágeno e aumentar o espessamento da pele nessa região. Então, isso faz com que a gente tenha uma pele mais firme, uma pele mais aderida e não tão fina, não tão suscetível aí à quebra e ao aparecimento dessas linhas de expressão nessas regiões. É muito comum, né, com as mulheres aí com mais idade, próxima aos 60, 70 anos, exatamente pela queda da produção de estrogênio, principalmente naquelas que não fazem terapia de reposição hormonal, aquela pele bem craqueladinha nessa região. Então, nessa região também é muito possível de ser aplicados os fios PDO, também em associação, obviamente, aos outros bioestimuladores de colágeno, como, por exemplo, o Radiesse, o Eleva ou o Sculpting. Então, na área de olhos, eu acho que um dos melhores tratamentos é, de fato, a associação, né, do laser, né? Existem alguns lasers, como o Etéria, que são muito indicados para tratamento de flacidez da pálpebra inferior e superior, associada também ao uso da toxina botulínica, juntamente com os fios PDO, para aumentar, então, a espessura da pele, diminuindo, então, o aparecimento desses pés de galinha, né? Então, são tratamentos complementares. No caso do laser, estimulando o colágeno, o fio PDO também promovendo maior estímulo de colágeno e a toxina paralisando o músculo, evitando que ele contraia e evitando o aparecimento, então, da linha de expressão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas do que são esses fiozinhos tão importantes aqui dentro do consultório, nossos aliados no tratamento aí de flacidez e também de linhas de expressão. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de compartilhar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.